Beleza, galera? Então, aqui para a gente resumir, sempre um problema renal, uma alteração renal, uma insuficiência renal, ela pode surgir através de três contextos. Ou essa causa vai ser pré-renal, ou seja, não é nada que aconteceu no rim ou no tecido renal, tá? São alterações que podem ocorrer antes do tecido renal, principalmente relacionada com a circulação que chega ao rim. Então, uma alteração vasoativa, um tumor, tá? Uma alteração peritoneal que impede o fluxo sanguíneo normal para o rim, a sepse. Então, a sepse é uma disfunção orgânica que pode alterar o fluxo sanguíneo para os órgãos. Então, essas causas são chamadas causas pré-renais. E essas causas pré-renais podem levar à falência do tecido renal. E o tecido renal, como ele é muito sensível, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês a nível histológico, o rim é o órgão que possui a maior diferença morfofisiológica do nosso corpo, tá? Isso é muito interessante e por isso que o rim possui todas essas funções. Como eu falei com vocês que eu vou dar bem resumidamente essa aula, a gente não vai entrar nisso profundamente, tá? O rim ele tem inúmeras características ali em suas células, nas suas estruturas de matriz, que por isso ele é considerado o órgão com a maior diferença morfosiológica. Então, voltando para a insuficiência renal, tá? A insuficiência renal ela pode ter uma causa pré-renal, beleza? Ela pode ter uma causa renal, então a gente pode ter uma infecção aqui no rim, uma doença autoimune, tá? É muito comum as glomerulonefrites causadas também por causas autoimunes. Então, toda a causa que é renal, ela está relacionada com o tecido renal propriamente dito. Então, eu tenho uma insuficiência renal causada por uma alteração ou do córtex aqui, renal, ou da medula, ou aqui dos segmentos que vão drenar essa urina que está sendo formada. Beleza? Então, a gente tem uma causa pré-renal, uma causa renal, pode ser inflamação, infecções, até mesmo tumores ali, tumores abdominais que venham comprimir a região renal, beleza? Uma intoxicação, tá? Uma intoxicação por uma toxina, por um veneno, etc. Beleza, galera? E existe também a causa pós-renal, tá? O que seria a causa pós-renal? Um cálculo que veio entupir um ureter, que veio entupir uma ampola dessa, um tumor que venha e impeça o fluxo de urina até a bexiga. Por exemplo, uma causa pós-renal muito comum da insuficiência renal são os tumores da próstata no homem. Então, a urina já está formada, a urina já está direcionada para a bexiga, mas nesse caminho da urina sair da bexiga e ser eliminada pela uretra, existe uma massa, um tumor que impede a saída e esse líquido ele fica acumulado, gerando inflamação, tá? E essa inflamação vai desencadear todas as respostas inflamatórias do nosso corpo. Então, de um modo geral, pessoal, a gente tem causas pré-renais que podem gerar insuficiência renal e pós-renal, beleza? Por que eu estou falando isso numa aula de histologia? A gente está fazendo uma correlação clínico-patológica. Então, o que importa para a gente é entender que o rim tem uma estrutura, essa estrutura ela tem que estar funcionando adequadamente para o órgão realizar a sua função, beleza? De um modo geral, pessoal, essa histologia aqui é uma histologia de um tecido de um rim, tá? Quem fez essa histologia fui eu mesmo. Então, aqui eu fiz um corte de aproximadamente 5 micrômetros, tá? Corei com hematoxilina e eosina. Então, essa estrutura aqui que vocês estão vendo maior é o que a gente chama de cápsula renal ou glomérulo renal. Essa estrutura é formada por um tufo de vasos sanguíneos com células renais, células que são típicas do tecido renal. Nessa estrutura aqui que vocês estão vendo, é onde o sangue vai ser filtrado. A partir desse momento que o sangue é filtrado, passa por aqui, é filtrado, o resultado dessa filtração, que a gente chama esse resultado de ultrafiltrado, tá? Não é a urina ainda, que a urina é a parte final lá de todo o processamento da função renal.
Então, quando o sangue passa por essa estrutura, ele vai ser filtrado. Depois desse ultrafiltrado, ele vai caminhar ao longo do néfron. Então, o aparelho filtrador do tecido renal se chama néfron e ele se inicia através do tufo glomerular ou glomérulo, beleza? Esses túbulozinhos que vocês estão vendo aqui, pessoal, são os túbulos que compõem os néfrons. E a gente vai ver um pouco sobre isso, então, na nossa aula de histologia. Os túbulos, pessoal, eles irão fazer o que a gente chama de manejo renal. E por isso que o rim possui a maior diferença morfofisiológica do nosso corpo. Porque cada célula dessa vai ser responsável em fazer o manejo de um determinado elemento químico. Então, existem remédios que são metabolizados no rim, são eliminados no rim. Existem restos metabólicos que são eliminados no rim. Existem proteínas, existem estruturas, aminoácidos que sofrem manejo renal. Então, ora eles são eliminados, ora não, eles não são eliminados, tá? E existe um aparelhozinho nessa estrutura aqui, a gente não está conseguindo ver ele bem nesse corte, mas é o chamado aparelho justaglomerular. E esse aparelho justaglomerular, ele vai ficar ali sensível, tá? É um aparelho sensitivo e ele vai identificar a concentração de sais, principalmente de sódio, tá? Para controlar o fluxo do trabalho renal, beleza? Então não vou entrar muito na fisiologia renal, a gente está vendo aqui a parte de isto, como eu falei, o que importa é entender o córtex e a medula renal. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem do córtex renal. Então, no córtex renal a gente vê principalmente o tufo glomerular e os túbulos, tá? Os túbulos, pessoal, eles irão fazer o manejo renal. Então, é a parte delicada da função renal. Então, aqui a gente tem a distribuição. Então, quando a gente corta transversalmente um rim, a gente vai enxergar pela parte externa aqui o córtex, tá? As artérias principais, elas vão se ramificando, formando artérias arqueadas. Essas artérias arqueadas, elas partem dando origem a esses néfrons, tá? E os néfrons, eles são formados a partir do tufo glomerular e eles possuem o que a gente chama de alça de Henle. E a alça de Henle mergulha na medula. Então, essa região mais interna, aqui a polpa do órgão, ela é formada pela medula renal. E a medula renal vai desaguar aqui no que vocês estão vendo na ampola renal, que depois irá desaguar no ureter renal. Beleza, galera? Existem aproximadamente 1 milhão de néfrons em cada rim humano, tá? E como é uma estrutura altamente especializada, uma das mais especializadas do nosso corpo, se houver lesão em qualquer estrutura dessa, essa lesão é irreversível. O rim não consegue recuperar essas estruturas. Então, o paciente, quando ele entra numa disfunção renal e ele perde a sua capacidade ou gerou uma lesão no rim, normalmente ele vai estar com essa função prejudicada para o resto da vida. Vai ter que ter um reequilíbrio alimentar, uma mudança de estilo de vida. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra essa segunda parte por aqui. A gente vai dar continuidade, então, para finalizar essa aula no próximo bloco.